Olá Portugal, olá Instituto de Camões. Eu chamo-me Alicia Costa, tenho 8 anos, nasci e vivo em França. Passo as férias todas em Portugal, menos este ano não pude por causa do Covid-19, em casa dos meus avós maternos. E os meus pais nasceram e vivem em França. E desde pequenina os meus pais leram-me as histórias portuguesas, como por exemplo as deram-me a ver. Depois a minha mãe começou-me a ensinar a ler e um bocadinho a escrever. E depois eu comecei a ler as minhas próprias histórias, como as do Jerónimo Stilton, que são uma das minhas preferidas, mas tenho outras. Depois a minha avó, Carmin, de materna, como é muito interessada na história de Portugal, começou-me a ler livros dos reis de Portugal. E quando nós vamos a castelos ou a museus antigos, ela diz-nos o que é aquele objeto, como é que se chamava, para que é que servia, e o castelo, para que é que servia, por exemplo, aquele objeto que estava no castelo, que o rei utilizava, e qual era o rei que vivia lá dentro e a sua história. Depois mostraram-me este documento sobre os reis de Portugal, como por exemplo o primeiro, que é o Dom Afonso Henriques, o primeiro de rei de Portugal, o Conquistador. E também, depois com o estudo em casa, a professora de História e Geografia de Portugal ensinou-nos as conquistas das caravelas e as conquistas das caravelas portuguesas pelo mundo, que assim espalharam a língua portuguesa. Depois, quando fui mais crescida, comecei a ver os desenhos animados no Zig Zag na RTP2. E depois propuseram-nos encomendar os livros na minha rua Carasquina, uma história, e depois apanhei os livros do Zig Zag, que comecei a ler. Então, e gostas muito de ler? Sim, gosto muito de ler. Depois com o apoio do estudo em casa, tudo o que está aqui escrito, todos os toma-notas do estudo em casa, que eles nos mandaram escrever no caderno para se lembrar. E é por isso que eu gosto muito de Portugal, porque ele tem castelos, paisagens e muita história ainda para saber. E para mim é como se fosse o meu país, porque eu gosto muito. E em casa eu falo português com a minha família. E agora vou terminar com um poema para mostrar como é que eu sei ler. Liberdade de amar as pessoas, liberdade de amar as crianças, liberdade de amar os animais, liberdade de fazer festas, liberdade de falar de coisas feias, de coisas bonitas, liberdade de pensar, de comer, liberdade de brincar, liberdade de viver como queremos, liberdade de trabalhar, de ver o mar, liberdade de ser como queremos, viver felizes, ser livres, ver o mundo a crescer. E foi a minha professora de português que também está-me a ensinar a escrever um bocadinho melhor, ensinar a escrever melhor e a ler um bocadinho melhor. E ela depois, para o 25 de abril, ela mandou-nos ler este poema e fazer um cravo. E eu fiz este cravo. Depois, para o meu desenho... E onde é que aprendeste a história sobre o 25 de Abril? No estudei em casa com a professora de História e Geografia de Portugal. Depois eu fiz esse desenho com a forma exata de Portugal. E fizeste este desenho? Para o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Que é no dia que é? 10 de junho, e a minha madrinha faz anos no 10 de junho. Que é a forma exata de Portugal, com a representação de Camões, a bandeira portuguesa, as conquistas das caravelas,
porque assim espalharam Portugal pelo mundo. E aqui desenhei o astrolábio, o galo de Barcelos e a guitarra portuguesa do fado da música. E aqui a sardinha em azulejos. E graças às caravelas portuguesas, a língua portuguesa espalhou-se pelo mundo inteiro. E é por isso que somos muitos no mundo a falar português. Adeus!